Olá! Nesta videoaula, vamos ver uma introdução de funções reais de várias variáveis. Que tipo de funções são essas? Qual a cara dessa função? Que tipo de fenômenos podemos modelar através dessas funções? Até então, estudamos apenas funções reais de uma variável, que são funções definidas num subconjunto da reta, digamos, um subconjunto A. E a cada ponto desse subconjunto A, digamos x, associamos a esse valor, através da função f, um outro número real que chamamos de f de x. Agora, nós vamos estudar funções reais de duas variáveis. Essas funções são definidas num subconjunto agora do plano cartesiano R2. Digamos, num subconjunto A do plano. A cada ponto desse subconjunto do plano, digamos um par ordenado x, y, associamos um valor real através da função f, que chamamos de f de x, y. Já uma função real de três variáveis é uma função f definida no espaço tridimensional R3. Seja agora A um subconjunto do espaço. A cada ponto do conjunto A, digamos agora a tripla ordenada x, y, z, associamos a essa tripla ordenada um valor real através da função f, que chamaremos de f de x, y, z. Podemos generalizar essas funções definindo uma função f de n variáveis reais, que é uma função definida agora no espaço n-dimensional Rn. A cada ínupla ordenada do espaço Rn, digamos x1, x2 até xn, associamos um valor real que chamaremos de f de x1, x2 até xn. Consideremos, por exemplo, esta função real de duas variáveis, cuja lei de definição é dada por f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Se quisermos avaliarmos o valor de f em um certo ponto, digamos, se quisermos calcular o valor de f no ponto 1, 2, basta substituir onde está x por 1 e onde está y por 2. Neste caso, f de 1, 2 é calculado por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 4, que vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Podemos também calcular o valor da função f em outros pontos, digamos o ponto f de 2 e menos 2, que vai ser igual a, no lugar de x, a gente coloca 2, e no lugar de y, a gente coloca menos 2. Dessa forma, vai ser igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Podemos nos perguntar quais situações ou modelos podem ser modelados por esse tipo de função de várias variáveis. Por exemplo, podemos considerar a fórmula que determina a área de um retângulo como uma função real de duas variáveis. Pois sabemos que a área de um retângulo depende do valor do comprimento da base do retângulo e também do valor do comprimento da altura desse retângulo. Ou seja, consideramos a área como uma função de duas variáveis que dependem das variáveis base e altura. Uma outra medida que podemos considerar como uma função de duas variáveis é, por exemplo, o cálculo do volume de um cilindro. Pois sabemos que o volume do cilindro ele vai depender do raio da base do cilindro e depende também da altura do cilindro.
Logo, podemos considerar esse volume como uma função de duas variáveis que depende do raio da circunferência da base e da altura deste cilindro. É claro que não são apenas as medidas geométricas que podem ser modeladas por esse tipo de função, funções de várias variáveis. Por exemplo, se quisermos determinar a temperatura de uma certa localidade, a gente pode observar que essa temperatura depende da latitude e da longitude. Dessa forma, podemos considerar a função temperatura como uma função de duas variáveis. Nesta tabela aqui estão as normais climatológicas de algumas cidades do Brasil: Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Mas o que é uma normal climatológica? É uma medida que representa a média das temperaturas anuais dessa cidade num certo período de tempo. Observe que a temperatura ela varia de acordo com a latitude e com a longitude. É de se esperar que quanto maior for a distância dessas cidades em relação à linha do Equador, ou seja, quanto maior for a magnitude da latitude dessas cidades, maior será a temperatura. Mas o que será que acontece então com essas duas cidades aqui, Brasília e Cuiabá? Observe que a latitude delas é bem parecida e que a longitude não tem uma diferença tão grande assim. Mas por que então a temperatura é quase de 5 graus de diferença? Existe algum outro fator que pode interferir nesta temperatura? Por exemplo, podemos considerar a altitude. E vamos observar que a altitude da cidade de Brasília é muito maior do que a altitude de Cuiabá. E sabemos que quanto maior a altitude de um lugar, menor será a sua temperatura, como está ilustrado aqui nesta figura ao lado. Dessa forma, vemos então que a temperatura ela depende não só da latitude, da longitude, como também da altitude. Logo, então, podemos pensar na temperatura como uma função de três variáveis. Na verdade, não só uma função de três variáveis, existem diversos outros fatores que podem interferir na temperatura, como a continentalidade, como a radiação solar e a corrente marítima. E aí, podemos considerar a temperatura como uma função realmente de várias variáveis. Para dar mais um exemplo de uma medida que podemos modelar por uma função de várias variáveis, podemos pensar na média aritmética. Dada uma população e uma amostra de tamanho n dessa população, a média amostral é dada pela média aritmética dos valores das n observações de uma certa característica da amostra. Essa média pode ser considerada uma função de n variáveis, pois ela depende do valor de cada observação e em cada amostra essas observações podem apresentar valores diferentes. Por exemplo, suponha que estamos interessados em saber a quantidade de disciplinas, em média, que os estudantes da universidade estão cursando. Consideramos amostras, por exemplo, de 15 alunos. Para esses 15 alunos, está aqui na tabela o número de disciplinas que cada um desses alunos está cursando. A média de disciplinas cursadas por aluno nesse semestre, então, para essa amostra aqui, ficou cerca de 2,6. Só que esse número depende da amostra. Por quê? Suponha que agora consideremos uma outra amostra de estudantes. Por exemplo, aqui. Olha, a gente observa que a média mudou, passou de 2,6 para 2,3. E isso vai acontecer cada vez que mudamos a nossa amostra. Pois essa média aritmética ela vai depender do número de disciplinas que cada discente dessa nova amostra está cursando. Quais outros exemplos ou situações que podemos modelar com funções de várias variáveis? Por exemplo, tem o valor que a gente paga na conta de luz. O valor que a gente paga na conta de luz não é necessariamente o gasto, né? A quantidade de luz, entre aspas, que a gente gastou.
A gente, no valor pago da conta de luz, estão os encargos, que são os dinheiros destinados a implantações de políticas públicas no setor elétrico. Tem os tributos, que são dinheiros destinados aos poderes federais, estaduais e municipais. Tem um custo de energia, que é o valor da energia que a gente gasta de fato. Tem um custo de transmissão, o transporte, a instalação dessa energia. E ainda tem o custo de distribuir a luz da sede para as casas das pessoas, certo? Então, por exemplo, o valor que a gente paga por conta de luz, a gente pode, por exemplo, modelar por uma função de várias variáveis. Temos também, por exemplo, quando a gente monetiza um canal no YouTube. Essa monetização está diretamente ligada ao número de visualizações. Porém, esse número de visualizações, o que é que ele depende? Ele depende do número de inscritos, dos números de likes por cada vídeo, do engajamento, do tamanho dos vídeos, da quantidade dos vídeos, dentre outras coisas. Você tem alguma ideia de algum outro fenômeno que a gente pode modelar por funções de várias variáveis? Enfim, nesta videoaula, nós vimos uma introdução sobre funções reais de várias variáveis, vimos qual é a cara desse tipo de função e alguns fenômenos que podem ser modelados por essas funções.